começar mais um vlog do César. Olha pessoal, provavelmente esse vídeo eu não seja disponibilizado nos lugares respectivos de acordo ao tema, tá certo? E às vezes as pessoas assistem e o YouTube também não conta algum problema aí, tá? Não conta o número de pessoas que estão assistindo. Mas não importa, se atingir 30 pessoas já atingiu o seu objetivo, tá tudo certo. Então eu peço a vocês que vocês divulguem o vídeo, tá bom? Tá certo? Então vamos direto ao assunto. Eu já estou de saco cheio, eu já não aguento mais, né? As mídias de uma forma geral, até a internet. É Flávio Bolsonaro pra lá, Flávio Bolsonaro pra cá, tome porrada, tome cacetada, tome... É assim a vida inteira, eu não aguento mais. Tá enchendo o saco, sabe? Não tem... Não cabe, parece que não tem outra coisa pra falar. Ó, tem cara do PT aí com 50 milhões de movimento atípico na conta, nem se toca no assunto. Mas o importante é que o presidente da República falou o seguinte: olha, se ele errou, ele vai ter que pagar, tá certo? Com isso, ele está desvinculando o governo como um todo, né, a presidência da República, de um assunto individual, partindo do princípio que cada um é responsável pelaquilo que faz. O Lula é inocente, né? O Lula é inocente. Apesar de ter sido condenado, né, várias vezes na segunda instância, mas o filho de Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, já é culpado mesmo ainda estando em fase de investigação. É assim o senso de justiça desses canalhas. Mas não fiquem assustados agora não, tá certo? Os filhos de Bolsonaro serão todos investigados. Se vacilar, até a filha dele de 8 anos de idade será investigada. Porque o importante não é ser culpado ou inocente. O importante é expor a família, desgastar a imagem do governo, consequentemente, do Jair Messias Bolsonaro. É isso que é importante. Por quê? Porque o presidente da República, ele lidera pelo exemplo, ele não manda, ele lidera pelo exemplo. Quem manda é ditador, o Lula mandava, sabe? Quer dizer, ele coloca um advogado lá como ministro da saúde, né? O cara não sabe nada, ele vai lá e manda errado, porque ele também não entende, aí jamais poderá dar certo uma coisa dessa. O que está sendo feito nesse país nunca foi feito antes, pessoal, tá certo? O presidente, um líder inteligente, o que é que ele faz? Ele se cerca de pessoas talvez mais inteligentes do que ele, não é? E com certeza pessoas com mais capacidade do que ele nas suas respectivas funções. Aí ele o que? Estabelece critérios, regra, acabou. Quem manda é a população. O presidente não precisa mandar. E outra coisa, se vocês querem saber se o Bolsonaro teve êxito lá na Suíça, não precisa ver comentário de ninguém não, tá? Veja a Bolsa de Valores que bateu um novo recorde e o dólar caiu de novo. É por aí, tá certo? E digo mais, esses ministros de Bolsonaro serão todos investigados. Eles têm 4 anos para isso, tá? E vai continuar assim, vai bater. Né? Como eu disse, o presidente ele lidera pelo exemplo. Como o PT não tinha exemplo para dar, caiu. Tá certo? Então é importante querer tirar o exemplo da liderança, o exemplo do presidente da República. Mas isso eles não vão conseguir, não. Eles só vão convencer os doutrinados. Eles não vão convencer as pessoas que votaram em Bolsonaro. Tenham muito cuidado, que o importante é que não perdamos a massa crítica das pessoas que apoiam o presidente da República, tá bom? A gente não pode perder essa massa crítica. Não cai na onda desse cara. O caso Moro, deixa eu falar aqui que eu tenho tempo que eu não gravo. O caso Moro, Mourão, que o filho dele, né, foi promovido lá e tal. Pessoal, é o seguinte, o cara é concursado, 18 anos lá dentro, foi congelado ali porque era filho de um general. Então a oportunidade é exatamente essa.
Então, é muito melhor você promover um cara que você pode confiar, pelo menos teoricamente, o filho de um general, do que você colocar qualquer um lá por indicação, né? Porque o que está acontecendo é isso, né? Nas empresas estatais, é isso. Uma porrada de gente concursada e tal, chega a um ponto que está na hora de ser promovido, mas aí vem a indicação do PT para roubar junto com eles, certo? Aí o cara fica congelado lá. Esse aí ainda deu sorte, que é filho de Mourão e é concursado, chegou a hora. Se ele não fosse promovido agora, não ia ser mais nunca, né? A não ser que a gente dê continuidade ao governo, ok? Eu continuo acreditando no Flávio Bolsonaro, tá certo? Já estão querendo envolver ele até com o negócio de Marielle aí e tal. Esses caras são canalha mesmo, não é? Engraçado que eles chamavam o Bolsonaro de ditador, né? E quem apoia a ditadura é ele, né? Se vocês prestarem bem atenção, ele era chamado de machista, mas o Lula é muito mais machista do que ele. E Lula é ditador. Tanto sei que eles adoram os ditadores, né? E quando diz que Bolsonaro fala muito pouco, que o discurso foi pequeno e tal, ele foi incisivo como sempre. Aquele é a cara de Bolsonaro, não gosta de falar muito, não é? Eu estava ouvindo o William Vac, né? Ele estava dizendo que ali o discurso tem que ser pequeno mesmo, né? Não pode, o pessoal já não enjoado isso. Sabe que o Lula, quantos minutos o Lula falou na posse dele? 49 minutos, não é? Mas isso é de ditador. Né? O Fidel Castro tinha capacidade de falar 3 horas, o Hitler falava 2 horas, o Mussolini não fica atrás, o Manuel Noriega do Panamá também é a mesma coisa, e por aí, agora o Maduro, né? Agora tem um Maduro aí. E se o Haddad ganha essa eleição, meu amigo, o Maduro, aí que o Maduro ia ficar, porque ele ia ter de onde tirar dinheiro, né? A gente ia fornecer comida para ele à vontade aí, para enganar o pessoal, não é? Enquanto aqui tem gente passando fome. É assim que eles fazem. Pessoal, a pessoa doutrinada é horrível. Eles não conseguem ouvir com seus próprios ouvidos, eles ouvem com os ouvidos dos outros. Eles não pensam com suas cabeças, eles pensam com as cabeças dos outros. Quer ver uma coisa? Quando disseram que Bolsonaro ofereceu capim ao nordestino, ele não ofereceu capim ao nordestino, mas ele ouve isso, porque disseram a eles, aí ele ouve nordestino. Ele não ofereceu. Eu não vou dizer não, que foi que ele falou, assistam de novo, pegue lá, tá aí na internet. Ele não falou isso, mas ele não consegue ouvir, sabe? Essa coisa de acreditar em manchete, só manchete, tem que olhar o contexto das coisas. Outro dia eu estava ouvindo aí, assim, o imperialismo americano proíbe Israel de vender os seus F-16 para a Ucrânia. Proíbe? Essa coisa de imperialismo, império americano, isso é tão cafona, isso é do século XIX. É que os comunistas não gostam de gente rica, não gostam de país rico, eles têm uma inveja retada, sabe? Ele quer destruir, quer matar, ele chama de império. Os Estados Unidos passou 200 anos lutando entre si para conseguir agora, para ser o país que é, não é? Então, é isso, eles não gostam. Aí eu estava ouvindo o seguinte, proibiu de vender os F-16. Acontece o seguinte, aí eu fui investigar, eu fui pesquisar. Todo país que compra um avião de guerra, pelo menos, do outro, tem um contrato. Você só pode vender a outro com a minha permissão. Isso é no mundo inteiro. Isso é no mundo inteiro. Aí os Estados Unidos dizem, você pode vender. Agora você tira a nossa tecnologia dentro do avião, porque ela é moderna. Fomos nós que criamos, né? Essa proposta foi para a Ucrânia não aceitou, ele não vendeu o F-16. Acabou, não teve nada de proibir, coisa nenhuma. É assim, ele só vê a manchete, não vê o contexto e sai por aí espalhando. É como eu disse, a doutrinação é terrível. Outro dia eu vi na internet, outro dia não, faz algum tempo, um macaco com um copo, um recipiente, né, preso na mesa, e colocaram uma noz dentro do copo. A mão do macaco, ou pata, como queiram chamar, é muito grande, não dava para pegar. Ele não dava para tirar o copo, estava preso. O recipiente estava preso. E o que foi que ele fez? Ele pegou, colocou água, a noz subiu, ele tirou. Se você der isso para uma pessoa doutrinada, né, ele precisando daquele objeto ou do alimento, se ele tiver a inteligência do macaco, que eu acho difícil, para colocar água e subir o objeto,
vão dizer para ele, não faça isso não, que não é politicamente correto. É assim que pensa o doutrinado, sabe? Ele não faz o que é certo. Ele faz aquilo que é doutrinado, foi dirigido para fazer. Isso é lavagem cerebral. Só basta uma razão para não votar no PT. Quando forem discutir com vocês, não precisa muita coisa. Basta apresentar o documento elaborado por Érica Cocai, que é deputada federal do PT ou PSOL, não sei, é tudo comunista, sabe? E ela diz o seguinte, isso foi lido da frente dela na Câmara dos Deputados. Diz o seguinte, para que possamos inserir um sistema socialista no país, torna-se absolutamente necessário desconstruir a família. E o que é desconstruir a família? Essa coisa da ideologia de gênero e tal, que é muito mais amplo daquilo que eu pensava, né? Eu vi a ministra Damares, né? Uma ministra que é muito criticada aí pelo jeito dela. É o jeito dela, sabe? É muito criticada. Se você for conversar com um jogador de futebol, ele tem um jeito. Se você for conversar com um escritor, ele tem outro jeito. A Érica Cocai, a ministra Damares, ela é pastora, então ela tem o jeito dela, né? É o meio que ela vive. Mas os doutrinados não conseguem enxergar isso. Aí querem desqualificar a mulher. Ela explicou o seguinte, que a ideologia de gênero, você não é menina nem menino, você pode se apaixonar por uma árvore, você pode se apaixonar por qualquer animal, por um cavalo, por um cachorro. Até outro dia nos Estados Unidos teve isso aí, né? Uma pessoa pediu permissão para casar, não sei porquê, não sei se foi com uma caneta, não sei. É isso. E futuramente, não é? Como o PT tinha um projeto criminoso de ficar 50 anos no poder, para poder implantar, institucionalizar realmente o comunismo em nosso país, não conseguiram. O quarto Reich só durou 13 anos. Então, você poderia se apaixonar até por uma criança, pedofilia não iria mais existir. Quer dizer, você fica aplicando essas coisas na mente da criança, na mente do adolescente, ele vai crescendo. Será que dá para perceber a confusão que você faz na cabeça do adolescente, na cabeça da criança, e dá para perceber o quanto cresceu o suicídio entre adolescentes ultimamente, isso depois da chegada da ideologia de gênero aqui nesse país, que só estava circulando lá. Será que dá para perceber isso? Essa é uma razão, só basta essa razão para não manter um partido desse no poder. Ainda bem que foi embora. Nós conseguimos tirar. E eu digo, nunca mais, o anticristo marxista subirá a rampa do palácio outra vez. Pelo que eu estou vendo aí, não vai subir não, sabe? Não vai conseguir subir. Eu estou me lembrando quando anunciaram que o Lula ia ser solto, né? Lula vai ser solto. Eita, que o WhatsApp não parava de jeito nenhum, era celular para lá e para cá, uma comunicação retada. O Satanás soltou foguete. Até que eu ouvi a juíza segurar, a juíza de execução penal. Ela segurou, demorou e disse, tem outra força puxando aí, tem uma força contrária. Dizem que foi o exército. Eu não sei. Porque para mim, história sem prova é apenas mais uma história, tá? Mas dizem que foi o exército. Isso é possível? É possível sim. É provável? Não, não é provável. Não é? Porque para que isso possa ser provável, um general teria que ter vazado isso, não é? Eu procurei, não vi, então para mim essa história não vale nada. Mas é possível sim, porque o presidente não estava no Brasil, quem estava assumindo a presidência foi esse menino aí que vai ser da Câmara, deputado, presidente, que eu esqueci o nome dele, né? E eles deram 2 golpes, né, no momento só, e o cara não pode liberar não, tá certo? Mas eu não sei se essa questão do exército é verdade. Não é? Eu não sei, não tenho provas para. Eu escuto constantemente a petralhada falar assim, Bolsonaro não está fazendo nada. Eles querem que o presidente da República faça em 23 dias o que eles não fizeram em 30 anos, todos esses governos aí, tá certo? E não tem a capacidade de perceber que o presidente, o executivo só pode apresentar as suas pautas quando o Congresso chegar, não é? A Câmara do Deputado,
os senadores se fizerem presente. E assim ainda vai ter uma tramitação aí louca da escolha do presidente da Câmara, presidente do Senado. Ainda tem um carnaval que vai entrar em recesso. Mesmo assim, o presidente Jair Messias Bolsonaro tem governado por decreto. Não é? Ninguém vai governar por decreto a vida inteira. E esses decretos, só apenas por decreto, ele fez muito mais do que o governo os comuna em 13 anos. É ou não é? Ah, eles fizeram sim. Só que eles fizeram. Doutrinaram pessoas, 14 milhões de desempregados, escândalo todo dia um escândalo. Sem falar na corrupção que foi o maior assalto a um país, o maior saque feito a um país. Foi feito aqui pelo PT, tá certo? Maduro tem uns caras lá, tem um pessoal lá que apoia ele. É o pessoal do PT, igualzinho, a mesma coisa, uma minoriazinha lá, doutrinada, né? Porque ele conseguiu doutrinar uma parte das Forças Armadas, né? Coisa que não conseguiram fazer aqui. Ainda bem, nós fomos governados, pessoal, por uma quadrilha, né? Por quê? Você tem um ex-presidente preso, uma ex-presidente da República prestes a ser presa, a presidente do partido esperando a hora de ser presa, um ex-candidato a presidente da República prestes a ser preso, o ministro da Casa Civil condenado, ministro da Fazenda preso. É o que? Se não for uma quadrilha, é o que? É uma instituição filantrópica, por favor, né? O bandido de 9 dedos diz que é inocente. E João de Deus também diz que é inocente. Marcola diz que é inocente. Todo criminoso é inocente, não é? Para você poder condenar uma pessoa, eu não sou jurista, mas isso aí é coisa básica. Você tem 3 tipos de provas. Tem a testemunhal, a documental e pericial. Nos casos do Nardoni, bastou a pericial. Os computadores de Lula, celulares, foram minuciosamente vasculhados. E sem falar das testemunhas que são ricas em detalhes, mas cismam em dizer que esse bandido é inocente. E essa coisa do triplex, Tibaia aí, sei lá o que, é café pequeno. Café pequeno. Tem mais 8 ou 10 processos aí para ele responder. A máquina, ela tá toda aparelhada, né? O que foi que ele fez? Ele estatizou tudo, não é? Colocou lá diretor de não sei aonde, filho de não sei quem, só para manter o partido do peso. Por isso que tá assim, desindustrializou o país. Eu sou de uma época que aqui em Salvador, 4 horas da tarde, estava tudo engarrafado, uma porção de ônibus grande indo para o polo petroquímico, voltando, pessoal trabalhando. Ele desindustrializou, acabou com isso. Você não vê mais ninguém no porto esperando esses ônibus. Eu trabalhei no polo petroquímico, empregar mais de 15 mil pessoas, direto e indiretamente. Ele acabou com isso. O desemprego é isso aí, pessoal, sabe? É nas pequenas empresas, grandes empresas, tudo isso. Bom, eu acho que isso foi só outra coisa que eu queria falar. Na realidade, as empresas, as estatais, elas assim, isso é oficial, isso aí não é invenção nem achismo meu não. Ela tem uma receita de 5 bilhões de reais e ao mesmo tempo tem que pagar 14 bilhões. Tem que dar um jeito nisso, né, pessoal? Eu não conheço um funcionário público que não tenha votado no PT. Eu não conheço, né? Todos votaram. Porque aparelharam tudo. Levaram o terror para o sindicato do funcionalismo público. Levaram o terror, meteram medo a ele, vai ser todo mundo demitido. Aí ficar tudo com medo, invertem os seus valores, sabe? E não é por aí. As universidades do mundo inteiro, ou quase do mundo inteiro, são 6 funcionários para cada professor. No Brasil são 50 para cada professor. Imagine os outros segmentos. São funcionários que você nem vê, sabe? Tem muita coisa para eu falar, mas eu vou ficar por aqui mesmo, que eu já desabafei, tá certo? Então, pessoal, se gostou, dá um like aí, tá certo? Compartilhem aí, tá certo? O máximo que você puder. Um abraço fraterno, valeu!